Olá, galerinha, tudo bem? Hoje nós iremos trabalhar com um artista curioso. O Giuseppe Arcimboldo, ele foi um artista que eles não acreditavam muito nele. Deixa eu contar um pouquinho sobre a história. Ele foi um pintor italiano. As suas obras, a princípio, eram vistas como bizarras, porque assim, nesse período em que Giuseppe ele produzia suas obras, era muito comum observar as obras clássicas e não colocando frutas e legumes caracterizando os seres humanos. Então, nesse período, o Giuseppe ele resolveu diferenciar. Pode-se dizer que ele foi ali um pouquinho surrealista, porque ele ia compondo a obra dele e ele ia transformando essa obra em uma face humana com os legumes, as verduras e as sementes que ele ia colocando nas obras ali. Ele foi até considerado um louco da arte, digamos assim. Então, ele foi colocando as frutas, as verduras, os legumes e flores para caracterizar a fisionomia humana. Suas pinturas mostram a composição de frutas, legumes, animais e objetos exóticos, que os olhos, quando a gente olha para a obra do Giuseppe, a gente precisa prestar atenção, porque a gente vai, a princípio, a gente olha, né, essa imagem humana, mas a gente vai vendo as curiosidades que vão surgindo. É quase que uma pintura de natureza morta, mas com característica humana, né? Eu sempre brinco que parece uma natureza morta, mas com uma característica humana, porque nós temos frutas, verduras e flores, nós não temos, né, característica de fundo, de paisagem, mas ali nós temos uma curiosidade que é um amontoado de frutas e de flores e de legumes que tem essa representatividade humana. Então, o Giuseppe, no período em que ele produz as obras dele, ele foi um artista muito curioso. Muitos gostavam do estilo de obra dele, mas muitos achavam assim incrivelmente bizarro. Mas é uma obra de arte super criativa, né? Vamos convir. Eu trouxe aqui para vocês 4 das principais obras do Giuseppe. Nós temos aqui então o outono e nós temos a primavera. Então, o outono, o que o Giuseppe ele produz nas obras dele? Sempre quando surge uma estação nova, verão, outono, primavera, inverno e assim por diante, ele se utiliza das frutas e dos legumes, né, ali da produção que tem naquele período. Então, nós temos ali o outono, que é uma produção característica desse período, ela é um pouco mais escura. Nós temos ali algumas laranjas, mexericas, que é muito produzida nesse período. Né? No outro quadro, nós temos ali então as flores, que representa claramente a primavera, até por ser caracterizado por uma mulher, o fundo está um pouco mais colorido e tendo esses conceitos que aderem aí à entrada da primavera. Nós temos também aqui o verão, que é caracterizado por frutas tipicamente tropicais, né, principalmente frutas ali do Brasil, aonde ele caracteriza como uma mulher também, ela muito parecida com uma africana, com uma baiana, com uma brasileira ali, com essa característica física que ele coloca ali com os legumes, com as frutas e com as sementes. E nós temos o último quadro que é representado pelo verão, né? Esse último quadro ali que é representado pelo verão, ele é bem característico. Também tem um conceito a mais ali por causa do trigo, que ele é geralmente produzido nessa parte de dezembro, janeiro, novembro, dezembro e janeiro, que é muito característico dos países tropicais de serem quentes. Então, o Giuseppe ele vai trabalhar com essa característica muito marcante dentro das obras de arte dele, e ele traz esse olhar curioso sobre os legumes e, né, todo esse mundo das frutas aí. A atividade que vocês irão fazer é atividade prática. Consiste em vocês produzirem uma obra que tem um conceito artístico. Só que essa obra que tem o conceito artístico vai ser baseada em cima da obra do Giuseppe. Vocês irão utilizar folha 4, lápis de escrever e borracha, lápis de cor. Vamos olhar um pouquinho os exemplos. Vocês irão produzir o rosto de vocês ou de alguém, né? Não precisa ser específico de alguém, mas ao invés de vocês produzirem esse rosto, essa face humana característica, utilizando as características humanas, vocês irão utilizar as frutas, as flores, as sementes para produzir essa obra. Então, eu trouxe 2 obras aí para vocês para terem como exemplo. Lembrando que essa atividade vai ficar na plataforma. Qualquer dúvida, nós estamos no chat.
Beijo. Tchau, tchau.